Acho que eu vou usar esse aqui. Bom, o pedido foi para a gente falar sobre essa intencionalidade no trabalho que a gente faz na área espiritual. Eu sei que aqui nós temos evangélicos, católicos, o pessoal do meio, que é meio evangélico, meio católico, né, pessoal? E tem os que não são muito crentes, que é o presbiteriano, né, que sou eu. E aí, nós temos várias formas de trabalho nas igrejas, na área de educação cristã. A primeira coisa que acontece quando a gente faz um projeto social é importar o que a gente faz na educação cristã na igreja para o projeto. Até pegando as revistinhas sobrando lá do pessoal da educação cristã, não é assim? Material que é doado, a PEC e várias outros recursos disponíveis. A pergunta é: qual é a metáfora que organiza o trabalho da educação cristã nas nossas igrejas? Qual que é a ideia? A ideia está no nome. Qual que é o nome da educação cristã? Fala aí para mim. Oi? Educação, Escola Bíblica Dominical. Esse nome, Escola Bíblica Dominical, me dá a metáfora. Qual que é a metáfora? A escola é a metáfora. Para eu educar a criança, eu tenho que mandar ela para uma escola. Então, na educação cristã, é uma escola. O que é então a criança? Um aluno. O que é o educador cristão? Um professor. Quem é Jesus? O conteúdo. Conteúdo. Jesus é o conteúdo. Reduzimos o povo de Jesus, do Deus Todo-Poderoso, para o conteúdo. Virou tudo aqui na cabeça. Porque a escola é conteudista, certo? Então, nós estamos chegando, eu estou já botando isso na mesa, porque eu acho que é daqui que a gente sai. É desse lugar que a gente parte. Nós começamos importando um modelo já pronto da igreja para os nossos projetos. E esse modelo é baseado em uma metáfora. E essa metáfora é a escola, certo? Então, eu quero que vocês peguem esse papelzinho para economizar papel. Esse pequenininho aí, esse aí. Vira ele para mim. E aí eu quero que vocês falem... pode passar para o primeiro aí. Você abriu aqui para mim? Ah, tá. Oh, desculpa, eu não sabia. Esse aqui que vai para frente? Você vai falar para mim 4 metáforas, só que você não vai usar essa da escola. Eu não quero a escola. Na Bíblia, pensando no seu universo cristão, da sua experiência, da sua leitura, da sua caminhada de fé, qual é a melhor metáfora para a criança? Tá bom? Qual é a melhor metáfora para o trabalho que nós fazemos com a criança na área espiritual? Qual é a melhor metáfora para pensar este lugar espiritual que chamamos de alma? E qual é a melhor metáfora para pensar no que queremos que aconteça nesse lugar? Tá muito difícil? Vocês estão com a cara? Uai, é só pensar em Jesus. Começa com Jesus. O que Jesus chamou, né? Nas parábolas que ele contou. Pensa aí, por exemplo, eu já vi pessoas falando que as crianças são pedras preciosas. Quando eu era criança, a gente falava assim, sou um soldadinho de Jesus. Aí as meninas falavam, sou uma florzinha de Jesus.
Tudo isso é metáfora, certo? São comparações. Eu quero que vocês me digam as comparações que vocês acham mais coerentes com a sua experiência de fé cristã. Tá bom? Aí, depois que você fizer a sua lista, eu quero que você compartilhe em grupos de 3. E vocês 3 vão me dizer, vão me dar para a gente fazer uma lista aqui no flip chart. Tá bom? Uhum. É porque como eu estou indo contra o negócio da escola, né? Aqui embaixo, ó, qual é a melhor metáfora para pensar no que queremos que aconteça? Aqui embaixo seria, nós queremos a educação, formação espiritual e tal, mas eu quero uma metáfora. Não é escola. Não é uma escola. Tá difícil de ver, né? Tá pequeno. Não, a gente tem 20 modelos. Então vamos lá. Qual é a melhor metáfora para a criança? Qual é a melhor metáfora para o trabalho que nós fazemos com a criança? Nessa área espiritual. Qual é a melhor metáfora para a gente pensar sobre alma? Sobre esse ambiente dentro da pessoa, de nós todos, né? Que a gente chama de alma. E qual é a melhor metáfora para pensar no que queremos que aconteça nesse lugar? De todas essas, a mais difícil é a última. Porque qual que é o resultado? Só para vocês terem pensar um pouquinho, o Bebeto ontem falou em desenvolvimento. E essa palavra, ela é cheia de conteúdo. Inclusive evolucionista. Que é a ideia é que você começa de um jeito e termina do outro. Inferior, superior. Simples, sofisticado. Não é? Desenvolvimento tecnológico, por exemplo. Então, é isso que a gente quer? A gente quer desenvolvimento? Qual é o resultado aqui do trabalho que a gente faz nessa área espiritual? O que a gente quer? Tá? Então, vamos lá. Eu vou dar 5 minutos para vocês. 5 minutos com o compartilhamento já, tá? Vai fazendo junto. Então, vamos lá. Eu vou começar com esse grupo aqui e vou rodando, tá? Luciana, encerra o seu grupo aí, por favor. Pode ser por aqui? Tá, vamos lá. Criança, vamos fazer criança para todo mundo, depois o outro para todo mundo, que aí vai... E se aparecer uma vez, o outro já falou a mesma coisa, a gente passa para frente. Criança. Vai lá. Então, eu pensei a partir do nosso lugar de fala na Jardim Gramático, a partir da casa semente, a gente pensou a criança como uma semente. Semente. A gente tem que começar ali. Também pensar mesmo. Sincronicidade de novo, na segunda vez. Ok. Aqui. Gente, presta atenção para os nossos amigos aqui. Aqui a gente pensou a criança como solo fértil. Solo fértil. Tem gente prestando atenção nas parábolas de Jesus, né? Solo fértil. Lá. Vocês. Luciana. Estrela. Não, é um só. A gente aceita que eles façam 2? Pode ser. Pode? Não. Ó, o pessoal lá atrás. É porque alguém já falou ovelha em algum lugar. Fala aí vocês atrás. Boa terra. Solo fértil, vamos considerar igual? Pérola. O que mais? Ovelha. Oi?
Bichinho de pelúcia? Ovelha de pelúcia? O que vocês colocaram aí? Ovelha? Aqui? Não sei quantos grupos tem aqui. Tem um ou dois? Vocês... Hã? Semente? Planta? Ok? E aqui? Semente. Então tá. Qual que é a importância disso? Nós vamos para o próximo já. E eu não vou dizer qual que eu favoreço por enquanto, só no final. Qual que é a importância disso? É que os nossos comportamentos, eles são baseados nessas metáforas que a gente tem na cabeça. Então, você tem que perguntar para essa metáfora algumas perguntas. Por exemplo, semente é uma coisa que a gente usa agora? Semente está focado no futuro? Quando eu penso em semente, eu estou pensando em potencial não desenvolvido? Então, o meu olhar está para depois. Ainda não é uma planta. Então, eu tenho que fazer algumas perguntas chatas, né? Para as minhas metáforas. Estrela. Estrela se relaciona com alguém? Né? Como que a estrela me ajuda a me comportar e me orientar no trabalho que eu faço com as crianças? Entendeu? Que sentido que isso dá quando eu falo que uma criança é uma estrela? E assim por diante. Pérola, a mesma coisa. Ovelha, a mesma coisa. Planta. A planta tem uma relação direta com a terra, ela precisa de nutrientes, né? Tem um jardineiro, é mais orgânico do que a pérola. Mas ninguém quer saber de planta, todo mundo quer saber de pérola. Pérola é uma coisa preciosa. Entendeu? Então, as metáforas dizem alguma coisa e informam o meu comportamento. Certo? Então, vamos para o próximo. O próximo é o nosso trabalho. O nosso trabalho é o quê? Vamos lá, começando aqui agora, que vocês ficaram na... O que vocês pensaram como trabalho? A semente, ela carrega todo o DNA de uma árvore, né? Da sua mãe. Uhum. Ela tem todo o potencial de se tornar uma árvore, mas ela precisa ser... Cultivada. Protegida e cultivada. Então, é um jardim. O trabalho é o trabalho de um jardineiro? Pode ser. Jardineiro. Não admira que tem agrônomo por aqui, né? Jardineiro. Alguém que cuida para que a planta se desenvolva de forma saudável. Aqui. Nós colocamos cultivar. O quê? Nosso trabalho seria cultivar. Cultivar. Então tá na mesma ideia, né? Do jardineiro. Por aqui, depois do selfie, vamos. O que vocês colocaram no trabalho? Casa de Jesus. Elas colocaram como um trabalho de acolhimento. Acolher, eu posso pôr? E aqui. Mesma coisa então de cultivar, né? Cuidar. Tá. Aqui, Luciana, Cleni. Vocês. Cuidado. Vamos botar o cuidar porque vocês falaram 2 vezes. Ok. Aqui. Pedalando juntos. Essa é boa. Pedalando juntos. Aqui, já foi, né? A gente botou como se a criança é um solo fértil, o trabalho que a gente faz é de agricultores. Tá, cuidar, tá bom. Jardineiro também. Ganhou a figura da planta, né? De cultivar. Tá vendo como... Oi?
Alimentar passa a ser uma outra metáfora, porque o trabalho de alimentar é diferente do de cultivar. Sim. Uhum. Alimentar. Só para vocês perceberem que o comportamento do que você imagina possível fazer no trabalho, ele vai se moldando a partir daquilo que a gente pensa, das nossas imagens, não é? Então, no tempo da era vitoriana, as mulheres eram consideradas donzelas que estavam sempre em situações muito difíceis que precisavam ser resgatadas, não era? Então, o comportamento dos homens tinha que ser de heróis, né? E tal. Hoje, nós estamos com uma outra safra, né? Nos filmes. E o que se imagina da mulher é uma mulher decidida, que sabe o que quer, guerreira. As mulheres estão mais macho nos filmes do que os homens, né? Então, e o homem se tornou uma pessoa assim, com força, mas sem direção, nos filmes. Não estou falando que nós somos assim, certo? Alma. A alma é como árvore. Uma árvore. Por que uma árvore? Seria o que a gente entende como um potencial. A gente quer esse potencial que somos muito identificante. Eu acho então que você está falando do que a gente quer aqui, né? No outro. Fruto, tá. Tá bom. Beleza. A alma seria para a gente como o DNA Da semente. O DNA da semente. Metáfora biológica. Aqui? Pessoal? Vai, fala suas ideias. Uhum. Alma. Isso. O outro que a gente pensou é um carrossel. Um carrossel. Essa vocês vão ter que explicar. Como é que escreve carrossel? 2S? É? É assim, gente? Português, é assim? É. Então vai. Por que a alma da criança é um carrossel? Pode ser completamente uma coisa horrorosa mesmo, mas a ideia seria assim, essa coisa livre, essa coisa do lugar de você com leveza, na brincadeira você vai construindo, você vai crescendo, Tá. você pode descobrir coisas novas. Atrás? Como um templo. Templo. O Santo dos Santos. Isso. É um lugar sagrado. Isso. Aqui? Nós tivemos duas ideias. Aham. É um santuário mesmo, que é um local Bem. mais santo dos santos mesmo, Uhum. da criança. E a outra de que é uma totalidade também. Pode ser dividido, ao mesmo tempo é um lugar totalmente santo, mas que envolve todo o ser de Deus. Sim, tá bom. Ele não é um lugar físico, né? Sim. É um templo, é um lugar sagrado, mas ele não é físico. Colo de mãe. Colo de mãe. Explica o colo de mãe. Colo de mãe é tudo, né? Na hora do aperto é o colo da mãe, na hora da bebê é o colo da mãe, é o aconchego. Entendeu? A alma é aquilo gostoso. Aqui. Ô, gente, esse grupo aqui, vocês estavam lá? Aqui? Como é que é? Na verdade, assim, eu não, quando eu não fiz a relação das perguntas, eu fui fazendo aleatoriamente. E eu imaginei a alma da criança como um cofre. Cofre.
O lugar seguro, um lugar onde tem as coisas mais preciosas, importantes. Também você deposita algo valioso. Sim, onde tem as coisas valiosas. E aqui? Nós imaginamos um cementário. O quê? Um cementário. Cementário. Porque nós consideramos a criança como planta Aham. de nosso trabalho produtivo. Mas a criança, ela tem uma semente assim que já vem com todo o potencial para ser o que foi preparado. Você tá associando esse com o DNA da semente, né? Aqui? Não necessariamente. Ela já tem esse potencial. Sim. E como nós estamos falando do lugar, desse lugar espiritual, seria o lugar exatamente onde nós vamos cuidar Semente. desse potencial para que ela seja aquilo que foi preparado. Tá bom. Ótimo. E aqui? O DNA, O DNA da semente, carga genética da E aí o que a gente quer com essa, que aconteça nesse lugar espiritual da criança, certo? Começando aqui. A gente espera que essa semente brote, se desenvolva E dê fruto. e frutifique. Com Frutos. todo E lance semente, né? e lance não só E fruto, não se só multiplique, né? É frutos e... como é que é? Reproduza. com toda a sua potencialidade, né? Sim. Ok. Aqui? Grande jardim. Oi? O jardim. Um grande jardim. Ok. Vocês aí? O que vocês acham? Não chegou nisso? Mas eu pensando nessa questão do cobre, eu quero que a minha criança ela seja milionária. Pensando em algo que Muito rica. Grande riqueza. Tá bom. E... quer que seja acolhedor e aconchegante. Não, o que você quer que aconteça com a criança que está nesse lugar acolhedor e aconchegante? Com a alma dela. Crescimento. Beleza? Aqui. Uhum. Mais pessoal, Aham. seja inundado pelo Deus, seja inundado pela graça e pela presença do Espírito Santo. Tá. O problema é que você falou sem usar uma metáfora. Entendeu? Coloquei infância. O que a gente quer que aconteça na alma? É que eu pensei em outro viés, por isso que eu cheguei na infância. Então deixa, porque eu vou ter que explicar um pouquinho isso. Tá. É uma flor desabrochando, espalhando um bom perfume. Desabrochando. Como é que escreve? Desa é com S, né? Desabrochar. Perfumar. Aí vem. Aqui. Uhum. A ideia do Beamente, a ideia de um passo que poderia ser um beija-flor, uma árvore, né, que vai explorar, que vai conhecer a sua caminhada, né, e que não está presa num formato, né, numa religiosidade. Ele vai descobrir por ele mesmo. Ao salvo ou livre? Vai Tá bom. Aqui. É bem parecido com o primeiro grupo lá, de brotar e produzir frutos. Ótimo. Só E vocês elas também. são as livres, que aí o voo livre é o que vai alcançar, né? A metáfora é o passo. Sim, sim. O que vai acontecer é que ela vai se tornar um pássaro. Ela vai ser Um pássaro. Pronto. Ótimo. Depois eu vou voltar nisso no final, tá? O que eu queria compartilhar com vocês agora é o pensamento de uma mulher que nasceu começou o trabalho em 1954 e Deus a chamou em 2011. Então foram mais de 50 anos de observação e trabalho na educação cristã, na formação espiritual das crianças. Ela chama... vamos ver se eu consigo... Isso. Baixo.
Ela chama Sofia Cavalletti, ela é católica, foi católica, morava a uma distância que dava para andar até o Vaticano, em Roma, italiana, né? E ela foi tão bem aceita no trabalho que ela realizou dos 50 anos, que o Papa D. João, o último, não esse agora, e não o outro, o Bento Paulo, João Paulo II. O Papa João Paulo II visitou ela na casa para estar com as crianças. Só que ela não começou no trabalho como parte do clero. Ela foi uma estudante de línguas, era linguista. E calhou que ela se interessou por hebraico, aramaico e as outras línguas da Bíblia. Foi trabalhar no tempo de faculdade sobre a tutela de um rabino, que depois se converteu ao cristianismo. E então ela se tornou uma pessoa muito versada na Bíblia. E aí uma amiga dela um dia perguntou para ela se ela podia catequizar o filho, que tinha 8 anos. Eu queria que você ensinasse a fé cristã para o meu filho. Esse era o pedido. E aí a Sofia disse que achou aquilo impossível, que ela não tinha jeito nenhum com criança, que o negócio dela era, acadêmico e tal. Só que quando ela foi ensinar, ela descobriu na criança uma sede. A criança estava aberta, queria mais e não queria parar e queria voltar. E isso despertou na Sofia esse desejo de suprir essa necessidade, essa fome, essa sede que ela sentiu, que ela percebeu nas crianças. O nome do trabalho dela é Catequese do Bom Pastor. Tem algumas paróquias aqui no Brasil que realizam esse trabalho. Os maristas aqui, o grupo marista, me chamou 2 vezes para explicar um pouco sobre a Sofia Cavalletti. Eu achei bizarro, né? Eu, evangélica, passando informação sobre uma católica para os maristas. E ela fala que o encontro de Deus com a criança começa no momento da concepção. Quem é que está espantado com isso? Tem um salmo inteiro falando sobre isso, Salmo 149, né? 139, desculpa, eu escrevi errado. Quando fomos tecidos no oculto, né? A nossa alma tem sede de Deus, ela é feita assim desde o começo. Deus colocou em nós esse desejo por Ele. Na criança encontramos esse anseio em seu estado mais original, porque essa não foi ainda moldada por elementos culturais. Então, se você quiser dizer qual é a essência da criança, é que ela está aberta e sedenta por Deus, ela quer Deus. E de onde vem esse anseio por amor, né? Aí ela fala que o anseio de amar e ser amada é sem dúvida um anseio vital, que se é sabiamente guiado por uma pedagogia que mostra o amor de Deus, leva a criança a admiráveis experiências de contemplação, de comunhão com Ele. Então existe um vínculo misterioso entre a criança e Deus. E ela fala que a criança nasce rica na natureza nossa, que Deus fez. Nós já nascemos ricos em amor. E é um amor reflexivo, porque ele vem de Deus. Ele nos dota com a capacidade de amar e com o desejo de amar e ser amado. É necessidade vital. Sem isso a gente não vive. E quando o anseio é satisfeito, o que ela percebeu nas crianças é o efeito, né, lá no final, dessa alma saciada, é a serenidade, paz, alegria e encanto. Aí, vamos achutar aí, com qual idade a gente encontra isso nas crianças?
Salmo, vamos nos Salmos de novo? Como uma criança recém-amamentada, fiz calar a minha alma como uma criança recém-amamentada no colo da minha mãe. O colo da minha mãe apareceu na Bíblia, meninas. Né? E ela fala que a idade de ouro do desenvolvimento, entre aspas, né, espiritual da criança é entre 3 e 5 anos. Mas você já encontra isso em recém-nascido. Claro, claro. Mas ela fala a idade de ouro, né? Que a gente acha assim, o ápice dessa presença, dessa manifestação. Ela fala que era de 3 a 5 anos. Entre 3 e 5 anos. E se ele não for saciado, esse anseio, quais seriam os resultados? Como alguém falou, nós somos pessoas inteiras, né? Então tem a nossa saúde emocional, saúde física, do crescimento, intelectual, cognitiva. Somos um corpo inteiro. O que será que acontece? Porque a gente nunca faz essa pergunta, né? E não temos muitas pesquisas para responder, né? Mas qual seria o impacto de uma pessoa que não experimenta esse amor de cara, né? Desde o começo? Como que isso vai influenciar a personalidade dela e a formação dela? Então, as características espirituais das crianças de 0 a 6 anos, de acordo com a observação dela de 50 anos e mais, é que essa relação com Deus, de forma assim muito pura e sem empecilhos, inclusive intelectuais, acontece na primeira infância. Ao ser auxiliada a desfrutar e reconhecer a presença de Deus, a criança responde com muita alegria. Só que não é uma alegria à la Brasil. Sabe? Brasileiro gosta de fazer barulho quando está alegre, né? Aquela barulho, oba-oba. Não é essa alegria que ela registrou muitas vezes, milhares de vezes. É uma alegria serena. A criança fica calma e muito compenetrada e muito satisfeita. Interessante você dizer isso. Eu tenho um exemplo disso que aconteceu no nosso projeto. Que até a professora ficou assim, assustada com isso. Lá nós temos 3 salas, né? Mas a primeira sala de 3 a 5 anos aconteceu essa alegria. Foi um grupo de teatro lá e no final eles colocaram uma música. Interessante que 4 crianças sentaram no chão e começaram a chorar, mas era um choro bom. Um choro do encontro, Isso. né? E aí elas vieram, essas moças do teatro vieram depois falar comigo sobre isso, que não aconteceu isso nas outras salas. Salas dos pré-adolescentes e dos adolescentes. Então é interessante isso. Essa alegria. Ela tem muitas histórias, porque acho que são 27 países que usam esse método, né, que ela desenvolveu. Então, todo mundo troca as informações, as histórias, é uma coisa maravilhosa. Gente, eu fiquei tão apaixonada com esse negócio que eu descobri, que eu falei assim, se a Sofia Cavalete estivesse aqui em Viçosa, eu virava católica na hora. Porque eu senti tanto desejo de ter tido essa experiência como criança, né? Ao invés, por exemplo, daquelas musiquinhas do tipo o sabão lava meu roxinho, né? Para me dizer que eu sou suja, né? Então, assim, é uma outra forma de apresentar a Deus para a criança. A primeira coisa que a gente sabe que ela sabe sobre a criança é que a criança, nesse encontro com Deus, facilitado pelo adulto, ela experimenta uma alegria muito grande. Mas existem conhecimentos misteriosos que já foram revelados para a criança antes desse seu encontro com ela. E isso, obviamente, vamos dizer assim,
declaração de fé, né, de crença. Ela decidiu isso porque ela viu isso acontecer várias vezes. Não está escrito na Bíblia que isso acontece, né? Mas tem uma história. O que aconteceu quando João Batista, dentro do ventre da mãe, se encontra com Jesus? Se encheu do Espírito Santo, né? Então, a gente tem também vestígios, sinais de que o que a Sofia Cavalete está falando é verdade. E aí tem algumas histórias. Por exemplo, uma história de uma menina de 3 anos, que foi criada numa casa onde ninguém era cristão, italiano, secular. E ela perguntou para o pai de onde que nós viemos, como que as coisas existem. E o pai explicou, em forma bem reduzida para uma criança de 3 anos, como que as coisas passaram a existir, Big Bang, né? Teoria da evolução, blá, 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 blá. No final dessa explicação, ele falou assim, mas tem algumas pessoas que acreditam que tem um ser superior que criou todas as coisas. E aí essa criança começou a rodar na sala, pulando e rodando em círculo em volta do pai, falando assim, eu sabia quando você estava dizendo isso, que não era verdade, porque foi ele. Então tem várias histórias assim, infelizmente eu não vou ter tempo para contar todas. Eu queria só mencionar uma que é nossa, né, Luciana? Aconteceu ano passado, na ilha de Angra dos Reis. A ilha de Angra dos Reis é uma ilha amaldiçoada pelo problema do turismo sexual. E nós fomos fazer um trabalho de impacto numa escola pública. Nessa escola tinha uma menininha linda, maravilhosa, de 4 anos, de uma família de 6 crianças, cuja mãe nem estava na ilha. E ela estava na casa, com os outros irmãozinhos todos, sob o cuidado de um homem que não era o pai dela. E nós todos ficamos preocupados com ela, porque ela roda na ilha o tempo todo. E ela é linda. Uma das pessoas que conversou com a gente falou que ele já tinha espantado um turista que estava de mão dada com ela. E falado para ela ir para casa porque o pai dela, que não existe, ia ficar bravo com ela, o turista foi embora. Aí o pessoal do Projeto Calçada treinou uma das pessoas que estavam lá, que é uma educadora, e ela atendeu essa menina. E no final da conversa, depois que já tinha acabado o período, a menina virou e falou assim para a educadora, tia, Deus fala comigo toda noite. Aí ela falou, é mesmo? E o que ele diz? Criança abençoada, eu cuido de você. 4 anos. Então, assim, a minha experiência combina com a experiência que eu vi descrita no trabalho da Sofia Cavalete. Ela também fala que nós temos, que a criança tem a capacidade de ver o invisível, de acreditar muito facilmente naquilo que não está, né? Então, parece que não tem uma barreira, não é muito claro o que é material e o que não é material, ou o que é visível e o que não é visível. É mais fluido, né? Esses movimentos na criança. Alguém aqui tem dúvidas sobre a capacidade de oração das crianças? Sua oração é de louvor e de agradecimento. A Sofia Cavalete disse que em todos os anos de trabalho que ela teve na catequese das crianças, né, ela só viu criança pedindo coisa quando foi instruída a pedir. Que no normal da criança ela não pede, ela agradece e louva. Nós é que ensinamos a criança a pedir. E aí tem uma história também aqui nossa, que eu ouvi há 15 dias atrás, de um menino lá em São Paulo, que no dia do aniversário dele, ele pede para o pastor orar. E aí, quando o pastor vai orar, ele instrui o pastor, que é para orar, agradecendo ao aniversário dele, mas também pedindo para Deus cuidar das pessoas pobres. E esse menino tinha 6 anos. E a mãe dele conta que eles tinham sido muito pobres.
ao ponto de, por exemplo, a fruta, a verdura da casa ser colhida no resto da feira, no final da feira, né? E que isso era muito triste, assim, uma coisa que ficou na alma dela, como criança, crescendo, se sentindo muito pobre e tal. A avó estava presente, então o pastor orou, falando, né? Graças a Deus por esse filho, por sua família, né? Aquela oração de pastor, e também pediu a bênção de Deus pelos pobres. Aí, quando terminou a oração, a avó falou assim: meu filho, muito bem que você está lembrando de nós, que nós somos pobres e tal, né? Aí ele falou: mãe, vó, não somos pobres. Nós temos isso. Saiu falando a lista toda, né? De tudo que ele vê na vida dele como bênção de Deus. E ela disse que naquele dia ele curou essa coisa que tinha ficado no coração, tanto da mãe como da avó. Ela também fala que a criança, ela tem uma essencialidade, o foco dela está no que é essencial. Ela consegue separar o supérfluo do essencial. Um exemplo disso, por exemplo, aí você pergunta para a criança: o que os seus pais, o que a família poderia fazer para mostrar para você que ela te ama? Fizeram isso com 1.300 crianças. E o número 1, né? A resposta número 1, gastar mais tempo com a gente. É essencial. O tempo com meu pai, o tempo com a minha mãe é essencial. E ela tem essa essencialidade nata, né? De saber, eu acredito, quem foi que falou? Samuel, que elas estavam olhando para Jesus. Elas não estavam olhando para mais ninguém, nem correndo, nem nada, porque Jesus estava lá, né? Então, a presença de Jesus é essencial. Admiração e ritmo. O ritmo delas é mais lento e por isso elas gostam de ficar e voltar, e voltar, e voltar para aquilo que elas realmente gostaram do que foi apresentado. E aí, a Sofia Cavalletti, sabendo disso, percebendo isso, ela foi na Maria Montessori. Quem conhece o trabalho da Maria Montessori? Que é uma pedagoga, né, que desenvolveu um método de estudo, de ensino, e desenvolveu todo o trabalho de educação cristã focado nesse princípio do toque, da experimentação, de estar presente no ambiente, de manipular os objetos, de comer, de amassar, de manipular. E ela tem uma abertura constante para tudo que está à sua volta e adora admirar as coisas, né? Criança quer admirar, ela quer encontrar o que é encantador, ela gosta da experiência do encanto. E aí tem a capacidade metafísica, essa vai crescendo, né? À medida que a parte cognitiva entra em ação, mas ela está lá desde o começo, que é pensar fora do que você vê, do que é material, né? A pergunta da criança de quem é Deus não começa depois que ela aprendeu a ler. Da onde que eu vim? Né? Não começa depois que ela vê tudo que ela pode tocar, para depois ela imaginar o que é invisível, o que é transcendente. O que é a vida? Com quem Deus vivia antes? Com Ele mesmo? Então, ela está sempre... E as crianças maiores, elas mantêm, em graus diferentes, tudo que a gente acabou de falar, só que aí começa o desenvolvimento moral, do que é certo, do que é errado, né? E é aquela coisa de você perceber que as pessoas mentem, e o grau do que é certo, do que é errado, porque parece que até o seu pai mente, né? Então, vai ficando complexo entender o mundo ao seu redor, então o desenvolvimento moral entra com muita força, muita necessidade da criança fazer sentido de ordem no mundo que ela vive. E para isso precisa de mais cognição, sim. E a necessidade de integrar os conceitos morais com a sua fé. Então, se Deus matou o meu pai,
né? Porque quando eu perguntei por que meu pai morreu, a minha mãe disse porque ele foi para o céu. Então Deus matou meu pai. Meu pai era ruim, por isso Deus matou. Ou Deus não é tão bom assim, né? Então ela começa a ter que lidar com as nuances do mundo relativo que a gente vive, né? E antes era uma forma despreocupada de viver essa espiritualidade. Diante disso, o trabalho do educador cristão, eu estou tão feliz que o Samuel já falou isso tudo para mim, eu nem preciso repetir. Ele tem que ser um trabalho de facilitador e não de professor. Ele tem que ser um trabalho que envolve o encontro, né? Levar ao encontro e não um trabalho de dizer quem ele é. E tem que ser um encontro de Jesus com a criança e não um encontro com eu no meio. Jesus aqui e a criança aqui. E o educador tem muita dificuldade de fazer isso. Ele quer ter controle do processo. Isso é um problema. Então, quando Jesus fala, não as impeçais, ele não está falando só para o discípulo, ele está falando para nós também, porque essa é uma tendência nossa. Nós somos discípulos sem noção. Né? Nós temos que levar a bronca também. Como o pastor falou, não é intencional, parece, né? Mas acontece com frequência assustadora, que a gente interfere. Uma história só para vocês identificarem isso, né? Um amigo meu conta que lá na Uganda teve um acampamento desse tipo MPC, que tem o objetivo evangelístico, e uma criança não ia lá para frente de jeito nenhum. Fazia o apelo e ela não ia. E a equipante, né, na cabine, que fica preocupada com a vida espiritual de cada um, pensou, será que eu vou sair dessa uma semana com essa criança e ela não vai ter entregado a vida dela para Jesus? Então ela falou para a criança assim, quando você chegar no céu, quando você morrer e estiver diante de Jesus, o que você vai dizer para ele? Ela queria uma confissão de fé, né? Que o Senhor é meu Salvador, que eu sei que eu pequei, mas que o Senhor me perdoa, alguma coisa assim. E a criança falou assim, dizer? Eu não vou dizer nada, eu vou correr para ele dar um abraço. Né? A criança precisa trabalhar com as suas mãos, como eu já disse, num ambiente sereno, preparado para a contemplação e o encontro. Pensa no espaço que a gente dedica para as crianças, tanto na igreja como nos projetos sociais. Tem serenidade nesses espaços? Tem um lugar calado, quietinho, que convida à contemplação? A gente nem dá conta de fazer isso porque é tanta criança, né? Então, o nosso método de resolver o problema é aumentar a excitação local. O barulho aumenta, é mais brinquedo, é mais música, barulho. Então, ela fala que nós não podemos pensar na igreja como uma escola, mas que nós devíamos pensar na igreja como um átrio, aquele lugar antes do Santo dos Santos, que você entra com uma intenção de encontrar a Deus. E na presença de Deus, a gente se aquieta, a gente se acalma. E a gente espera que Ele fale com a gente. E isso é uma coisa que a gente precisa aprender com os católicos, né? A Igreja Católica que já desenvolveu isso muito bem, até criando espaços para isso, de contemplação, mosteiros, espaços especiais, inclusive esse aqui, né? Na escola marista lá de Belo Horizonte tem uma capela dentro da escola, em miniatura. Ela é uma capela desenhada como miniatura de uma igreja de Ouro Preto, linda, maravilhosa. Você entra na capela, não tem como você não começar a olhar, né? É aquela coisa da contemplação, é muito especial. De novo, quando eu aprendi isso aqui, eu falei,
Meus filhos deviam ter estudado na Marista. Eu fui ficando católica. Eu estou brincando, viu, gente? Eu sou presbiteriana mesmo. O primeiro objetivo da educação cristã deve ser o afeto, desenvolver o afeto consciente. Se esse afeto já existe, ele precisa ser direcionado, porque nós temos um ladrão. Lembra do ladrão que rouba a ovelha? E a primeira tarefa da ovelha é aprender a ouvir a voz do bom pastor, para ela se proteger. Então, o nosso trabalho como pessoas que facilitam e promovem o encontro da criança com Jesus é de falar assim, sabe aquele Deus, aquela pessoa que você conhece, que está lá já, que trabalha com você desde que você foi formada? O nome dele é Jesus. Ele é assim. Porque o ladrão vai apresentar outros deuses para ele. Não vai? Mas tem que ser na base do afeto e não da instrução. A instrução vem depois do afeto. E não a instrução primeiro. Ela é contra o ensino cronológico da Bíblia para crianças. Porque você tem muitos problemas para resolver até chegar em Jesus. Então, por exemplo, meu filho que ama de paixão a natureza, um dia ele falou para mim, eu não gosto da escola dominical. Por quê? Porque eu fico triste. Por que você fica triste? Porque me dá vontade de chorar. Mesma coisa, né? Eu sei que no fim das contas, eu fui ver, o problema é o seguinte, Noé, por que Deus mandou o dilúvio? Porque nós pecamos, o ser humano ficou mal, a maldade humana ficou tão grande que Deus resolveu matar tudo. Só que ele não matou só o ser humano, ele matou um monte de bicho. Então ele fala assim, por que nós somos tão maus que Deus matou todos os bichos? Isso me faz ficar triste. Entendeu? Então é difícil para a gente voltar nas histórias da Bíblia se a gente não tiver um elo, um vínculo muito forte da criança com Jesus. Porque nessa hora ele precisa descobrir o consolo também. O primeiro objetivo da educação cristã é o afetivo, Jesus em primeiro lugar, depois o mundo e a história do mundo, segundo a ótica de Deus nas Escrituras. Então ela só vai colocar no cardápio da instrução, né, do trabalho, o Antigo Testamento na segunda para a terceira etapa da infância. Certo? E eu acho que a gente tem uma inversão evangélica, né? A nossa inversão é o seguinte, a gente favorece a instrução, né? A gente quer conteúdo mesmo, explicar, contar, fazer o povo decorar, agora nem tanto. Histórias e tal. Mas os meus filhos, com todo aquele esmero da educação cristã da minha igreja, fizeram uma bagunça danada nas histórias, né? Davi, José, Moisés, não tem linha histórica de jeito nenhum, nunca vi. Problematizamos demais entre nós, adultos, né? Batismo, batiza criança, não batiza criança, vai para o céu, se não vai para o céu, salvação, não é salvação. E para mim, o pior disso tudo é que a gente criou uma sequência de eventos. Nós só entramos em contato com Deus a partir do novo nascimento, a partir da conversão. Isso é bíblico? Vamos lá, é bíblico isso? Não temos contato com Deus antes da conversão, antes de cair a ficha? Então, se você parar para pensar, Pedro não teve contato com Jesus até depois da crucificação. Mas Pedro operou milagres antes de se converter. Então, essa conversão aí, que a gente, né, nos impede de ver a criança como membro do reino, como participante do corpo de Cristo. Porque a gente fica esperando uma conversão cognitiva, da cabeça.
Mas a gente não tem como julgar o coração, né? Então, isso é um problema nosso. Até porque tem a ação do Espírito Santo também da criança. Tem a ação do Espírito Santo, o tempo todo, desde o começo. E copiamos modelos pedagógicos. A maior metáfora do trabalho na formação espiritual das crianças é a escola, como eu já disse antes. Então, voltando às metáforas, né? Para mim, agora a minha opinião, que concorda com a opinião da Sofia Cavalete, a melhor metáfora hoje é a metáfora da ovelha. Primeiro porque Jesus disse, né, que nós somos ovelhas e Ele é o bom pastor. Quando eu conto a história de Jesus como bom pastor e a criança como ovelha, de cara eu já estou falando para ela se relacionar. Eu já estou mostrando um modelo relacional, né? E é um modelo relacional protetor, porque ele fala que tem ladrão e que ela precisa aprender a ouvir a voz dele. Qual é a melhor metáfora para o trabalho que desenvolvemos com crianças na área espiritual? Eu acho que o nosso trabalho é de convivência num pasto que vai até a água, que você se alimenta, né? Que você vê e brinca com o pastor, que tem as flautinhas lá daquele tempo que eles usavam e tal. Então, na igreja, já pensou se a gente fizesse o ambiente da educação cristã como se fosse um pasto? Né? Como que a gente vai fazer? Muda tudo. A gente deixa de trabalhar com sala, porque criança, quem disse que tem que botar as de 5 junto com as de 5, as de 7 junto com as de 7, as de 8 junto com as de 8? Num pasto não tem esse negócio. Tá no tempo, né? E aí, qual é a melhor metáfora para pensar nesse lugar espiritual? Eu sempre gosto de lembrar da história de Jesus com a mulher samaritana, que ele fala: se você beber dessa água que eu te dou, do seu interior fluirão rios de água viva. Toda vez que você ouve isso te faz alguma coisa. Tem certeza que isso faz alguma coisa no seu coração ou no meu coração. Então, se é um olho d'água, né? O povo aí do meio ambiente, o que a gente tem que fazer hoje com um olho d'água? Proteger. Nós temos que proteger. Nós não temos mais como dizer que um olho d'água vai permanecer um olho d'água sem interferência, porque o mundo é um mundo mau. Ele está sendo corrompido, ele está sendo poluído, esse olho d'água, por várias coisas, né? Então, um dos meus trabalhos é desobstruir, deixar que a água viva entre, né? Escorra, e isso é importante. Qual a melhor metáfora para pensar no que queremos que aconteça nesse lugar? Eu acho que o que a gente precisa é de pensar que a alma da criança precisa de limpeza, de estar limpa, das coisas, das mentiras que já chegaram para ela serem deflagradas, né? Que é o que eu acho que é o maior benefício do trabalho do Projeto Calçada. É dizer, isso que você ouviu é mentira. Você é preciosa para Deus. Você foi feita à imagem e semelhança de Deus, né? E outras coisas mais que a gente sabe que as crianças ouvem com frequência. Então, quanto mais limpa for a água, mais ela vai espelhar, mais ela vai refletir a imagem de Deus na vida dela. E para nós, esse é o último slide, só facilita o encontro quem já teve. Então, sinto muito, se você não está, né, em contato com Deus, não tem jeito de você levar ninguém para Ele. Apesar de eu acabar de ter dito que o Pedro fez milagres, não dá para você abraçar esses princípios se você não experimentou. Dá para voltar a ser criança ainda hoje. Eu quero terminar só contando uma história bem rápido da minha vida. Eu sou filha de missionários,
A missão que meus pais participaram chama Missão Novas Tribos do Brasil, trabalha com índios, né? E nós temos, infelizmente, acumulado uma história interna de abuso sexual. E eu não fui abusada, eu fui abandonada, porque meus pais, apesar de estarem presentes, não estavam presentes porque tinham que cuidar de 20 outros meninos, numa escola internato. E nesse tempo, era um lugar muito bonito como esse aqui, e eu aprendi a sair e andar pelos caminhos aí do mundo sozinha. Não tinha medo, mas eu saía. E aí, depois de muito tempo, quando a gente saiu dessa situação, quando eu fiquei grávida, tive ataques de pânico, tive que ir atrás de médico, psicólogo, papapá. Gente, o negócio de cura é muito complicado, porque demora demais. A minha cura, de começo até o fim, de descobrir que eu tinha um problema até resolver, foram 8 anos. Eu fico assim, por que não podia ter sido de uma vez, né? Eu sei por quê. Eu não ouvia Jesus. Eu não entrava nesse lugar para ficar quieta. E aí um dia o Osmar Ludovico, alguns de vocês devem conhecer, me fez ficar quieta. Eu fiquei brava com ela, mas ele fez eu ficar quieta. Lectia Divina. E nesses 10 minutos de ficar quieta, 10 minutinhos, Jesus falou para mim assim, eu gostava de passear com você. Só isso. Eu gostava de passear com você. Aí pronto, comecei a chorar, foi aquela confusão, né? Porque pensa bem, se Jesus num lugar santo, onde todo mundo sabia tudo sobre Deus, e dava, né, sermão o tempo todo, ele sai de lá e anda com uma menina de 9 anos no meio do mato, quem sou eu para lembrar desse tempo como um tempo ruim? Jesus andou comigo no meio do mato. E toda vez que eu volto lá, eu quero chorar. Então, se você ainda não teve esse encontro, desse tipo que a gente está falando aqui, ou se os encontros que você teve foram apagados e abaixados, diminuídos pela teologia, pelo, né, exagero nosso, volta lá. Dá para voltar. Seja criança de novo, encontre de novo essa alma, porque isso é o principal para você poder ministrar as crianças. Tá bom?